Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus, meu querido seminarista, minha querida seminarista. Eu sou o pastor Tiago. Confesso que estava com saudade de gravar para vocês, mas optei por dar a primazia ao nosso querido Bispo Gessé, fundador da igreja, fundador do seminário. Ninguém melhor do que ele para nos lecionar essas matérias, não é verdade? Mas como a matéria de História da Igreja Metodista Internacional só tinha gravado as aulas 1 e aula 2, eu estou complementando aqui. Claro que não tenho a mesma maestria do que ele, porque ele é a história viva da nossa igreja, ele é o portador da visão, ele foi aquele que Deus chamou de uma forma toda especial e deu a missão de fundar essa igreja que nós tanto amamos. Mas vou tentar aqui, nessas duas aulas, que já adianto para vocês, vou fazer todo o possível para que nós possamos resumir as duas aulas em apenas uma, porque o nosso tempo está corrido e nós precisamos avançar, porque a formatura está chegando, não é verdade? Mas eu vou tentar aqui sintetizar da melhor forma possível o conteúdo dessas duas próximas aulas. O Bispo Gessé já falou acerca da tradição histórica, de um resgate histórico, desde lá do início do metodismo, passando por vários períodos históricos e chegando na Igreja Metodista Internacional, onde agora nós vamos entrar de fato na história da Igreja Metodista Internacional. Eu não vou me ater muito aos fatos históricos, porque a essência não é a gente saber aqui as datas do primeiro culto, como ela foi fundada, mas que a gente possa entender o contexto, entender o que é a Igreja Metodista Internacional, quem é essa igreja, que igreja é essa que o Senhor levantou para esse tempo. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos para que a gente tenha um tempinho de oração em nome de Jesus. Pai querido, Deus santo, amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero te dar graças, meu Deus, por esse seminário, pela vida de cada seminarista que nesse momento participa comigo, Senhor, dessa aula. E eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha nos iluminar, abrir o nosso entendimento para que nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Aquilo, meu Deus, que o Senhor quer que nós possamos assimilar nessa aula, para que venhamos crescer em graça e em conhecimento. Meu Deus, nos livra de toda distração, de toda ação maligna e nos ensina, meu Deus, nessa aula, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, mais uma vez, quero dizer que é um prazer estar com vocês novamente, e a próxima matéria também vai ser selecionada por mim, que é a matéria de doutrinas da Igreja Metodista Internacional. É a última matéria desse nosso curso de formação pastoral, e ela é uma matéria nova. Ela é uma matéria que não existia na grade dos cursos anteriores. Inclusive, esse curso de formação pastoral é um curso novo que foi criado no último concílio. Então, vocês vão ser a primeira turma que vão ter o privilégio de ter essa matéria Doutrinas da Igreja Metodista Internacional, que nós vamos lecionar depois dessa de História da Igreja. E é bom que vocês prestem muita atenção nessa aula, porque ela já vai começar a introduzir a próxima matéria, tá bom? Vamos em frente, então. História da Igreja Metodista Internacional, a nossa igreja, a igreja onde o Senhor nos plantou, a igreja que Ele nos deu para que nós possamos frutificar e crescer o Seu reino, aleluia. Nascimento da Igreja Metodista Internacional. Tem uma frase do Bispo Gessé, em agosto de 2006, que diz: nós estamos extremamente firmados na convicção que é do Senhor que nós estabeleçamos igrejas metodistas internacional em todo o mundo, em obediência ao mandamento do Senhor Jesus. Aleluia. A Igreja Metodista Internacional, é bom que isso fique claro, ela não é uma igreja que nasceu como muitas por aí. Ela não nasceu de um racha, ela não nasceu de uma briga, ela não nasceu de uma contenda, de um desentendimento, mas ela
ela nasceu de uma orientação expressa do nosso Deus ao bispo Gessé, para que plantasse igrejas ao redor do mundo. E não igrejas diferentes, mas igrejas que façam a diferença. Interessante que alguns assuntos são fundamentais na fundação da nossa igreja. E algumas preocupações, por exemplo, a nossa igreja, ela nasce não como a maioria das igrejas, mas também, porque, como eu vou explicar isso para vocês, a maioria das igrejas, ela nasce com um cunho evangelístico, no sentido de ganhar os ímpios, de alcançar aquele que nunca teve um contato com o evangelho, digamos assim. Já a Igreja Metodista Internacional, ela nasce com um objetivo um pouquinho diferente. É claro que vamos a todo instante buscar os ímpios, e as portas da nossa igreja sempre estarão abertas, mas o objetivo da Igreja Metodista Internacional, ela nasce sob uma visão de Deus de alcançar antes dos ímpios, porque a esse já tem inúmeras igrejas buscando, mas duas categorias de pessoas. Primeiro, os desigrejados. Gente, se a gente observar o censo de religiões no Brasil, um percentual imenso de pessoas se declaram cristãs, se declaram evangélicas, mas declaram que não frequentam nenhuma igreja. Então, esses desigrejados são público-alvo da visão de Deus para a Igreja Metodista Internacional. Queremos alcançar essas pessoas, queremos mostrar para essas pessoas, através das Sagradas Escrituras, que a igreja não salva, mas que os salvos têm necessidade de estar na igreja, porque é na congregação dos santos que o Senhor ordena as suas bênçãos, porque é na igreja em que nós temos acesso à palavra de Deus. Claro que temos na nossa casa, na internet, mas é na igreja onde ouvimos do altar uma palavra que nos edifica, é na igreja onde o mover do Senhor acontece no ambiente dos cultos, é na igreja onde a congregação dos santos se reúne. Então, é fundamental que nós estejamos no seio da igreja. É na igreja que participamos da comunhão, da ceia do Senhor, não é verdade? Então, é de fundamental importância a igreja na vida das pessoas. Num mundo em que cresce essa tese dos desigrejados, essa ideia que nasceu direto no inferno, essa ideia que nasceu no trono de Satanás, no inferno, de que eu não preciso de uma igreja para servir a Deus, que eu posso servir a Deus na minha casa. Isso não é verdade biblicamente. É verdade que a igreja não salva, mas os salvos precisam estar na igreja. Então, um dos objetivos na visão da Igreja Metodista Internacional, no propósito da Igreja Metodista Internacional, é alcançar os desigrejados, essas pessoas que têm sido, na verdade, enganadas por uma falsa visão, por uma falsa impressão de que elas podem servir ao Senhor e serem salvas e estarem santas fora da Igreja de Cristo. É claro que a salvação não está na igreja, volto a dizer, a salvação está em Jesus, mas todo aquele que é salvo em Cristo Jesus, todo aquele que experimentou da salvação e das maravilhas que Deus faz por nós, tem a necessidade de estar na igreja, cumprindo tudo que o nosso Senhor nos ensina, não é verdade? E outra categoria de pessoas que fazem parte da visão, do propósito da Igreja Metodista Internacional, são aquelas pessoas que são cristãos, mas que foram feridos por denominações, por igrejas, por líderes espirituais. Gente, tem um livro que eu sugiro a vocês que leiam, chama-se Feridos em Nome de Deus. Esse livro é incrível porque ele relata histórias reais de inúmeras pessoas, crentes,
pessoas que dedicaram a sua vida ao Senhor e que muitas acabaram se desviando dos caminhos do Senhor porque foram feridas por um líder religioso, por um pastor, por uma pastora, por alguém que explorou a fé delas, por alguém que agiu de má fé com elas no âmbito eclesiástico e espiritual. Isso é muito sério. E a maioria das igrejas não busca essas pessoas. A maioria das igrejas não alcança essas pessoas. Então, o Senhor levantou a Igreja Metodista Internacional para alcançar essas pessoas. Por isso, nós somos uma igreja que se importa com você. Porque, de fato, o propósito da Igreja Metodista Internacional é se importar com as pessoas, independente de quem elas são, independente da igreja onde elas vieram, independente de qualquer coisa, mas nos importar com ela, com a situação dela, com o que ela precisa, com o que ela viveu, com os traumas que elas têm, com as mentiras que lhes foram contadas, porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de alegria, é um Deus de gozo, é um Deus de paz. Mas muitas pessoas vivem situações muito diferentes dessas e que alegam os líderes serem em nome de Deus, né? Pessoas que são feridas e muito feridas e por isso deixam os caminhos do Senhor, porque confundem ter sido feridas pela igreja como se tivesse sido feridas pelo Senhor. Então, Deus levanta a Igreja Metodista Internacional com esse propósito de alcançar os desigrejados e de alcançar cristãos desviados ou insatisfeitos nas suas congregações. E aí você pode dizer para mim, pastor, mas buscar cristãos insatisfeitos nas suas congregações não seria pescar em aquário alheio? Uma vez eu ouvi essa expressão, achei interessante. E não é verdade. Primeiro porque nós não pescamos, porque nós não queremos peixe, nós queremos ovelhas, pessoas. Né? Então, pessoas que nos procuram, pessoas que chegam até nós e que nitidamente se encontram feridas, elas precisam ser acolhidas, elas precisam de amor, elas precisam de carinho. E nós não chamamos pessoas para sair das suas igrejas, mas nós oferecemos a ela amor, carinho, apoio, e muitas vezes essas pessoas acabam se sentindo acolhidas por nós e querem caminhar ao nosso lado. Então, o propósito da Igreja Metodista Internacional, sobretudo, é alcançar os desigrejados e os feridos, aqueles que tinham tanto potencial, que foram chamados por uma grande obra, mas foram feridos e acabaram deixando de completar a sua missão. Essa tem sido a preocupação predominante da nossa igreja. A Igreja Metodista Internacional, ela nasce em 2006 através de esforços de líderes da Igreja Metodista Livre na América do Norte e dos pastores Gessé e Leda Carvalho. 3 reuniões foram realizadas antes da formação da igreja. O resultado foi uma igreja orientada mais para alcançar os membros das igrejas cristãs que foram ou se sentiram feridos. Eu acabei de dizer isso para vocês agora, né? Estão distantes da igreja, mas merecedores de carinho, cuidado, respeito, aceitação e restauração à comunhão com Deus. A história da expansão da Igreja Metodista Internacional é uma história que comprova o cuidado e a direção de Deus para com a igreja. Depois que a igreja foi fundada em 2006, ela assumiu seriamente a missão de espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Gente, a nossa igreja é uma igreja que se preocupa muito com esse aspecto da santidade. Nós, como metodistas wesleyanianos, a santidade é fundamental para nós. Isso é parte essencial da nossa doutrina e do nosso DNA metodista. É triste que a gente vê algumas igrejas metodistas pelo mundo afora aprovando assuntos como casamento entre pessoas do mesmo sexo, enfim, mas nós devemos sempre manter a sã doutrina e a visão que Deus deu desde John Wesley, passando por todo o período histórico da igreja, passando pelo nosso líder, Bispo Gessé, e chegando
até os nossos dias. A santidade é algo muito sério, muito caro para a Igreja Metodista Internacional. Perto de 2010, a igreja já tinha se expandido no Brasil para os seguintes estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso e Paraíba, além de estar presente em Long Branch, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. A escolha do nome Metodista Internacional, isso é interessante, porque isso aconteceu devido a uma revelação do Senhor ao pastor Noel Killam, que no dia do culto inaugural da igreja, ele compartilhou essa visão que ele teve de que o Senhor queria que o nome dessa igreja fosse Metodista Internacional, porque o Senhor nos daria as nações, e que ele via várias igrejas em vários países do mundo falando vários idiomas diferentes, por isso Metodista Internacional. O pastor Noel Killam, para quem não conhece, era um missionário britânico residente no Brasil, pai do cantor David Killam, e o Senhor deu a ele essa visão linda sobre o nome da nossa igreja. Isso é bem legal. Nós temos uma herança muito rica e muito histórica, gente, que vem lá desde 1738. E nós podemos fazer nossas as palavras de Winston Churchill, que foi primeiro-ministro da Inglaterra, que ele diz: quanto mais longe você olhar para trás, mais adiante você será capaz de ver. A história do metodismo é linda. E quanto mais a gente olha para trás, para as nossas raízes, para a base do metodismo, mais a gente consegue olhar à frente o que Deus tem para nós, o que Deus quer para nós, o que Deus espera da Igreja Metodista Internacional. Glória a Deus. A nossa igreja é uma igreja que segue a tradição wesleyana, né? Isso é muito importante. Embora a herança metodista primária ela permaneça dentro de várias denominações, como por exemplo Igreja Metodista Wesleyana, Igreja Metodista Livre, Igreja Metodista Episcopal Africana, Igreja Metodista Episcopal Africana de Sião, Episcopal Metodista Cristã, Metodista Unida, Metodista Internacional. A tradição wesleyana tem sido refinada e reinterpretada também como um catalisador para outros movimentos e denominações. Interessante que a tradição wesleyana, hoje, ela não se resume mais ao seio das igrejas metodistas. Nós temos outras igrejas que não são igrejas metodistas e que trazem na sua essência, ainda que de uma forma um pouco ajustada ou refinada, mas elas trazem na sua essência a tradição wesleyana, como por exemplo a Igreja do Nazareno, o Avivamento Bíblico, né? Então são igrejas que trazem na sua essência a visão de John Wesley, né? Isso é bem legal e bem importante. A Igreja Metodista Internacional ela segue essa tradição wesleyana, e para nós isso é muito importante, né? Isso é a nossa identidade. A tradição wesleyana é quem somos, né? Isso fala muito sobre quem somos. Então, quem é a Igreja Metodista Internacional? Já que eu falei que a tradição wesleyana fala de quem somos, vamos conversar um pouquinho sobre quem é a Igreja Metodista Internacional. Bom, enquadrar a Igreja Metodista Internacional no cenário protestante evangélico mundial, isso é, definir o lugar que ela ocupa entre as demais denominações protestantes e evangélicas, a princípio parece uma tarefa difícil, quase impossível, devido a um grande número de denominações existentes. Só que, se fizermos todo um trabalho de análise e de reagrupamento das diversas denominações, nós teremos aí um caminho aberto para descobrirmos o lugar que a Igreja Metodista Internacional tem. Os estudiosos classificam as denominações, cada uma a seu modo, mas quanto à expressão do culto, as classificações seguem quase sem variações. Então vamos lá. Primeiro, denominações históricas ou tradicionais. O que seriam isso? Seriam igrejas como, por exemplo,
igrejas presbiterianas, igrejas batista, igrejas metodista, Exército da Salvação, menonita, congregacional, Igreja de Cristo, luteranas, episcopal, anglicana e várias reformadas, né? Igrejas carismáticas históricas. Essas saíram das igrejas históricas durante o movimento da santidade no século XVIII, anterior ao pentecostalismo. Usam, mas não enfatizam, a manifestação dos dons carismáticos. São Igreja do Nazareno, Igreja de Cristo, Metodista Wesleyana, enfim, algumas outras. O que seria isso? As igrejas carismáticas, elas usam os dons e a manifestação dos dons. Elas creem na manifestação dos dons do Espírito Santo nos nossos dias. Mas elas não usam isso como ênfase central e principal da igreja, sabe? São igrejas que creem no mover do Espírito, creem nos dons do Espírito, creem no agir do Espírito, mas que não tem isso como centro da sua existência e da sua mensagem. Mas o centro é a pregação, a palavra, as escrituras, entendem? Terceiro, as igrejas pentecostais. Com início a partir de 1905, nós temos as Assembleias de Deus, as igrejas do Evangelho Quadrangular, Igreja da Fé, Metodista Pentecostal, principalmente no Chile, Igreja de Deus e várias outras igrejas menores independentes. Qual a diferença? As igrejas pentecostais, elas já dão uma ênfase muito maior para o mover e para os dons do que para a palavra. Essa é uma diferença entre as carismáticas e as pentecostais. As neopentecostais ou renovadas são divisões das históricas ou das tradicionais, em virtude do movimento pentecostal ou carismático. Batistas pentecostais ou independentes ou renovadas. E a mesma coisa para presbiterianas, né? Presbiterianas renovadas, presbiteriana pentecostal, enfim. Várias independentes menores também. Devido a motivos administrativos, saindo das pentecostais mais antigas. As igrejas neopentecostais, algumas são Brasil para Cristo, Deus é Amor, Renascer em Cristo, enfim, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, são Igreja Internacional da Graça, são igrejas neopentecostais. E igrejas independentes. Esse grupo é formado por igrejas que ora são tidas como cristãs evangélicas, ora se assemelham a uma seita, misturam doutrinas das diferentes igrejas cristãs e quase sempre possuem hierarquias eclesiásticas. Sabe aquelas igrejas que geralmente são pequenas, sozinhas no sentido de não denominacionais, muitas delas, e elas não têm uma identidade muito bem definida. Então, ora elas defendem uma posição, ora defendem outra, ora beiram as seitas. Então, essas são as igrejas chamadas independentes. Outra forma de classificar as denominações é pela doutrina da salvação. Aí nós podemos chamar de calvinistas, arminianos, fundamentalistas, evangelicalistas, liberais, dispensacionalistas. Só que essas distinções são ambíguas, pois as denominações podem defender posições que são mesclas destas correntes teológicas. Gente, isso é muito interessante, porque a doutrina da salvação é o que diferencia, assim, a essência das igrejas. E os grandes grupos são arminianos e calvinistas, mas você tem vários outros, né? Fundamentalistas, evangelicalistas, liberais, dispensacionalistas, e conforme o tempo foi passando e um número grande de igrejas novas foi surgindo, isso foi sendo mitigado. Então você tem igrejas com doutrinas misturadas, que pegam um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, e montam uma doutrina meio mista, que
não é nenhuma dessas daqui, mas é um pouquinho de cada uma. Né? Concluindo pelo que a Igreja Metodista Internacional prega, pela situação do seu surgimento em 2006, pelo seu estilo de culto, segundo o livro de disciplina, e pela linhagem histórica, podemos dizer que ela é histórica, carismática, arminiana, fundamentalista e evangelicalista. Essa classificação, no entanto, revela que a verdadeira vocação do metodismo internacional não é não fazer... Vamos lá, desculpa. Essa classificação, no entanto, revela que a verdadeira vocação do metodismo internacional é não fazer parte de nenhum ramo eclesiástico como num aquário fechado. Ela procura, isso sim, ser fiel aos ideais da reforma e do metodismo histórico, buscando o equilíbrio, a moderação, de acordo com a verdade bíblica, e tem como seu postulado a fé e prática. Como pratica? Vamos lá. 1. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Diante de tudo isso, o que nós praticamos? Nós temos como regra de fé e prática as Sagradas Escrituras. Só. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O livro de disciplina é o guia para manter a unidade estrutural e litúrgica da igreja. Mas a Bíblia é o nosso manual de vida. O livro de disciplina não é um complemento da Bíblia. O livro de disciplina, ele não é o nosso manual de vida. Ele serve só para manter a nossa unidade estrutural como igreja e a liturgia da igreja. Mas o nosso manual de vida são as Sagradas Escrituras e nada mais. Adotamos o quadrilátero wesleyano para fazer como nossa toda e qualquer doutrina ou revelação. O que seria o quadrilátero wesleyano? A fé, a experiência, a tradição e a razão. É interessante que, para fazer como nossa toda e qualquer doutrina ou revelação, nós precisamos submetê-la a esse quadrilátero. Se ela se enquadrar com a nossa fé, com as experiências, com a tradição e com a razão, ela pode fazer parte da nossa doutrina ou podemos aceitar tal revelação. Caso contrário, não é bem-vinda e não é aceita pela nossa igreja. 3. Adotamos 10 distintivos que nos permitem fazer a diferença em nossa sociedade. Que distintivos são esses? 1. Culto de celebração, preferencialmente nas manhãs de domingo, caracterizados pela simplicidade na adoração e exposição das Sagradas Escrituras. Muitas igrejas acabam tendo o culto no domingo à noite, mas é fundamental que nós tenhamos um culto de celebração aos domingos, porque a Igreja do Senhor Jesus, ela se reúne aos domingos, é uma tradição, Todo domingo nós precisamos nos reunir como igreja, no dia do Senhor, no dia da ressurreição do Senhor, para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo, e devemos fazer isso com simplicidade na adoração e na exposição das Sagradas Escrituras. Por que simplicidade? Porque é Ele que precisa aparecer e não nós, não é verdade? Agora, simplicidade não significa desafino, coisas mal feitas, sabe? Às vezes as pessoas falam: não tem problema ser desafinado, não tem problema pregar mal, não tem problema, porque é para Deus, Deus recebe. Gente, nós temos que oferecer para Ele o melhor que temos, o melhor daquilo que podemos oferecer, Então, com simplicidade na adoração, na exposição das Sagradas Escrituras, devemos, é um dos nossos distintivos, é uma característica nossa, cultos de celebração aos domingos, preferencialmente de manhã, mas respeitando a realidade de cada situação, de cada localidade. Poucas reuniões centralizadas no templo, aproveitando os lares para reuniões de comunhão por meio de pequenos grupos durante a semana. Gente, isso é muito importante. A maioria das igrejas tem culto várias vezes na semana, tem reuniões várias vezes na semana. E isso é ruim, porque as pessoas trabalham muito, as pessoas não têm tempo para ficar com as suas famílias.
Então, o ideal é um culto de celebração no domingo, no máximo mais um culto durante a semana. Fora isso, reuniões nos lares, atividades nos lares, fortalecendo os vínculos familiares, os vínculos comunitários, isso é muito importante. Nada de um monte de reunião no templo. Terceiro, considerar todas as crianças, e em especial os filhos dos membros da igreja, como membros juniores da igreja. Sabe essa história de que a criança não é membro, ele é o filho do membro, né? Ele não é contado no rol de membros da igreja? Isso não acontece na nossa igreja. Por quê? Porque as crianças, elas são especiais. Jesus disse: deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Nós precisamos tratar as crianças não como o futuro da igreja, mas como o presente. Elas são parte da igreja, elas são importantes na igreja e elas precisam ser tratadas com carinho e com respeito. Nós precisamos oferecê-las a possibilidade de serem membros da nossa igreja e nós precisamos oferecer a elas um ambiente de culto, na linguagem delas, no formato que elas consigam entender, mas para que desde cedo elas aprendam as Sagradas Escrituras e aprendam a adorar a Deus no formato e no método da Igreja Metodista Internacional. 4. Viver o conceito de que as pessoas sejam elas membros ou não da igreja, são mais importantes do que dinheiros ou bens materiais. Pessoal, isso também é muito importante. Nós vivemos tempos em que as pessoas valem o que elas têm no bolso ou na conta bancária. Na nossa igreja, isso não pode ser uma realidade. O ser humano vale muito mais do que o seu dízimo. O ser humano vale muito mais do que as suas ofertas. E o ser humano vale muito mais do que o que ele possui no banco, ou da casa que ele mora, ou do carro que ele dirige. Jesus morreu pelas pessoas, não pelos bens. Jesus morreu pelas pessoas, não pelo dinheiro. Então é fundamental que toda a Igreja Metodista Internacional tenha isso em mente. As pessoas precisam ser tratadas com carinho, com respeito, com amor, pelo que elas são e não pelo que elas têm. 5. Os dons espirituais são mais necessários ao pastor e à pastora do que a formação cultural, mesmo sendo essa muito importante para que o pastor e a pastora alcancem as gerações presentes na sua igreja local. Isso aqui também é bem interessante. Nós cremos que o estudo teológico e a formação cultural, elas são muito importantes. Tá? Nós somos uma igreja que incentivamos a educação, que incentivamos a cultura, que incentivamos que os pastores estudem e se preparem cada vez mais. Só que nós reconhecemos que os dons espirituais são mais importantes do que isso. Porque não adianta eu ser um doutor, um catedrático, alguém que entende tudo de muitas coisas, se eu não tenho os dons do Espírito Santo. Porque eu não vou conseguir alcançar o coração das pessoas. Porque quando eu falar, vidas não vão ser transformadas. Então, é muito importante. Às vezes, nós reconhecemos o ministério de alguém ou levantamos alguém ao ministério pastoral porque essa pessoa é eloquente, é inteligente, fala muito bem, tem um vasto conhecimento cultural, mas quando vai ver, ela é vazia de Deus. E isso é muito triste, porque um pastor vazio de Deus, um pastor que não possui dons espirituais, ele não tem o que passar para as pessoas. E a igreja se torna uma igreja fria, uma igreja triste, uma igreja que não frutifica. Então isso também é muito importante. Somos uma igreja que estabelece o equilíbrio entre o conhecimento da fé, celebração e edificação dos crentes. Nossos pilares que dão sustentação à missão da igreja são a evangelização, o discipulado, a celebração e a santidade. O sistema eclesiástico o sistema eclesiástico através do qual a igreja se governa é episcopal,
porém permitindo que a igreja local tenha autonomia em sua administração. O que é isso? O sistema episcopal clássico, o bispo manda e todo mundo obedece. No nosso sistema, não funciona assim. O bispo da nossa igreja, através do sistema eclesiástico que nós adotamos no penúltimo concílio, ele não é o soberano que determina tudo na igreja. Ele é o líder espiritual e ele é o presidente do conselho geral. Mas todas as suas ações estão baseadas no livro de disciplina. Todas as ações do bispo, elas precisam estar autorizadas pelo livro de disciplina, porque senão ele está infringindo as normas da igreja. Então, nós não adotamos o sistema episcopal clássico, que o bispo tem plenos poderes e faz o que bem entender. As nossas igrejas locais, elas são autônomas administrativamente. E como igrejas autônomas administrativamente, elas têm a primazia da sua administração. Esse é o nosso sistema eclesiástico, né? O bispo Gessé chamou de semi-episcopalismo, né? Ou um sistema episcopal híbrido, porque ele reconhece a autoridade do bispo como o líder espiritual da igreja, aquele que é o responsável por manter a visão, a missão, os valores e a identidade da igreja, e o bispo como presidente do colégio do Conselho Geral, em que ele, junto com o colegiado, administra o todo da igreja. 9. Entendemos que a comunhão entre os membros da igreja é vital para o amadurecimento de líderes na prática do perdão e do amor ágape. Gente, comunhão é muito importante. Nós não podemos ser uma igreja que vive de domingo em domingo. Nós precisamos ter atividades de comunhão, sabe? Para juntar as pessoas. E não precisa ser no templo, pode ser nas casas, pode ser em locais externos. Isso é bem importante. E 10. Esperamos de cada membro uma sistemática prestação de contas aos líderes, característica de uma igreja confiável e respeitável. Não é uma prestação de contas financeira, mas uma prestação de conta de suas ações, da sua vida cristã. Isso é muito legal e muito importante. Como se caracteriza uma igreja local metodista internacional? Uma igreja local metodista internacional deve ser caracterizada pelo seguinte: um grupo de pessoas remidas por Jesus. A nossa igreja é uma congregação de pessoas remidas por Cristo, né, de salvos. 2. Disposta a cooperar com Deus em salvar a humanidade e levantar um povo santo, e para isso trabalhar e dedicar forças e recursos ao serviço de Deus e dos homens. Aleluia. 3. Abertas de mente e de coração para reconhecer que de tempos em tempos há necessidade das estruturas eclesiásticas serem renovadas. Pessoal, a sociedade ela muda, a estrutura social muda. E conforme a estrutura social muda, a igreja precisa se adaptar. É claro que eu não estou falando aqui de adaptação de princípios. Princípios são princípios e princípios são inegociáveis. Mas a estrutura da igreja, ela precisa se ajustar, né, de tempos em tempos. 4. Ter a manifestação do poder divino através de milagres e o consequente crescimento da palavra de Deus. Isso é muito importante. Não ser uma igreja morna, ser uma igreja onde Deus se manifesta, onde milagres acontecem, onde a palavra de Deus é pregada com poder e autoridade. Isso é muito importante. 5. Ter um grupo de pessoas de piedade pessoal profunda. 6. Fervor espiritual, oposto ao paganismo, oposto à apostasia e oposto à corrupção da igreja como instituição. Pessoal, nós precisamos ser fervorosos espiritualmente para defender a nossa igreja. Nós precisamos defender a nossa igreja do paganismo. O que seria isso? De tudo que é contrário às Sagradas Escrituras.
tudo que vem de outros lados, de outros deuses, esse sincretismo religioso incrível que acontece no Brasil. Nós precisamos combater isso. Nós precisamos ser fervorosos na defesa da nossa igreja contra a apostasia e contra a corrupção da igreja como instituição. Nós não podemos permitir que a Igreja Metodista Internacional perca os seus rumos e se torne uma igreja como qualquer outra. A Igreja Metodista Internacional ela foi fundada por Deus, através da vida do Bispo Gessé, para cumprir um propósito, e nós não podemos permitir que a igreja saia desse propósito. Então nós precisamos ser fervorosos espiritualmente para evitar e sermos opostos ao paganismo, à apostasia e à corrupção da igreja como instituição. 7. A insistência na ênfase dos aspectos básicos da fé cristã evangélica. 8. Mantendo a abertura ante a visão divergente em questões secundárias, como o modo de batismo, milênio, arrebatamento, etc. Isso aqui, o que significa? Existem vários pontos doutrinários que eles são um pouco controversos. Então, pessoas podem ter visões diferentes, mas isso não impede que elas caminhem conosco. O que impediria de alguém caminhar conosco seria divergência em visões e pontos que são primordiais à nossa fé. Mas modo de batismo, milênio, arrebatamento são coisas secundárias. São coisas que não são capazes de ferir a nossa, de causar uma ruptura na nossa comunhão. Entende? 10. ênfase no amor de Deus que salva a todos, mas dá liberdade a todos para aceitá-lo ou não. ênfase na certeza da salvação mediante ao testemunho do Espírito Santo. O que é isso? Nós cremos, e nós falamos isso lá na primeira aula que eu gravei sobre soteriologia, né? Que a Bíblia nos dá base suficiente para nós crermos na certeza da salvação. E não essa dúvida de será que serei salvo ou não, né? Nós temos convicção de que quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador e nos entregamos a Ele, então somos justificados, somos regenerados e passamos a ser salvos em Cristo. 12. Enfatizando a doutrina e a experiência da inteira santificação, que purifica o coração do crente do pecado, neste tempo e neste mundo. 13. Enfatizando uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia. 14. Ter uma estrutura eclesiástica com linhas de responsabilidade, ligando ministros e leigos. 15. Só para vocês entenderem isso daqui melhor, ter uma estrutura eclesiástica com linhas de responsabilidade ligando ministros e leigos. O que são os leigos? São aqueles que não são ordenados, eles não têm uma ordenação. Mas na nossa igreja, os leigos têm um papel muito importante. Os leigos podem pregar, participar da pregação, eles podem contribuir na pregação, na evangelização, em inúmeras áreas da igreja, né? Então, a nossa estrutura eclesiástica, ela faz uma diferenciação entre leigos e ministros ordenados, mas ela não faz uma discriminação, entende? Os leigos, eles são fundamentais na estrutura da nossa igreja. Por exemplo, nos concílios, os pastores são delegados e cada igreja tem direito a 2 delegados leigos. E quando começa o concílio, não tem diferença entre ministros ou leigos. Todos são delegados iguais, com votos iguais, com direitos iguais à palavra, a tempo de fala, tudo igual. Ter um sistema de governo representativo, né? Ou seja, que a gente possa votar e ser votado. Embora isso não tenha acontecido no último concílio, mas a regra da nossa igreja é que a gente possa votar e ser votado. 17. Ter consciência social despertada, responsável e comprovada pela participação ativa e contínua nos projetos que visem minimizar
às dificuldades sociais atuais. 18. Ter coragem de censurar tudo que na sociedade ou na lei, pessoas e instituições viole a dignidade das pessoas criadas em imagem e semelhança de Deus. Isso é interessante em tempos de tanta coisa, né? Que ontem eu vi, por exemplo, que uma igreja foi condenada, uma emissora de TV que pertence a uma igreja, foi condenada a pagar 10 milhões de reais de indenização a uma determinada instituição, porque na sua pregação o pastor disse que ninguém nasce mal, que ninguém nasce ladrão, ninguém nasce bandido, que ninguém nasce homossexual, e aí fizeram uma associação como se ele tivesse ligado bandidos a homossexuais ou coisas do gênero, e então eles tiveram que tirar a pregação do ar na TV e foram condenados a pagar 10 milhões. Né? Então isso é muito triste os tempos que a gente está vivendo, mas nós temos que ter coragem de censurar tudo aquilo que viole as Sagradas Escrituras e a dignidade das pessoas. Né? Adoração através de cultos simples, sem liturgias extravagantes, com o livre agir do Espírito Santo através dos dons espirituais e de todos os membros, ministros e leigos. Insistência na abstenção de meios comerciais para a sustentação da obra eclesiástica. O que significa isso aqui? Que a igreja ela depende do Senhor para se manter. Então, evitar ficar vendendo coisas, transformar a igreja num comércio, né? 21. Um pleno engajamento na pregação do Evangelho, especialmente aos pobres. Insistência no modo de conduta pessoal, individual e coletiva, nos cultos e reuniões, segundo determinações bíblicas de moderação, sinceridade, favor, com ordem e decência. O motivo dessa caracterização, né, de todos esses pontos anteriores, é a nossa linhagem histórica, tá? Que remonta à igreja primitiva, lá de Atos dos Apóstolos, passa pelas afirmações doutrinárias aceitas por todos os cristãos, feitas nos concílios da igreja primitiva, passa pela reforma protestante, passa pela tradição anglicana, pelo movimento avivalista do metodismo wesleyano, culminando na sua organização em meio ao avivamento chamado de movimento de santidade no século XIX, principalmente nos Estados Unidos da América. Glória a Deus. Gente, só para a gente finalizar esse ponto, aí na sua apostila esse tópico está como tomando posição. Para ser produtivo dentro de qualquer grupo que existe, é necessário vestir a camisa. É necessário estar comprometido com as mesmas visões originais da Igreja Metodista Internacional, com os mesmos objetivos, com o mesmo método básico de trabalho, fazendo as devidas contextualizações necessárias, sem ferir os princípios básicos da organização original. A isso chamamos de identidade. Qual é a identidade da Igreja Metodista Internacional? É fundamental que... Lembra que eu falei lá em cima que nós devemos lutar para manter a igreja no seu rumo, aonde o Senhor estabeleceu que ela ficasse? Para isso, cada um precisa vestir a camisa. E vestir a camisa significa estudar a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, a nossa identidade e se manter nela e lutar para que a igreja permaneça nela. Crise de identidade. Vamos lá. Quando a igreja não sabe de onde veio, para onde vai, por que vai, ela acaba não sabendo onde está. Para dar um exemplo, as igrejas metodistas da África têm vivido por décadas um crescimento extraordinário. Em Burundi, são 49 mil metodistas. Na República Democrática do Congo, antigo Zaire, são 98 mil.
Em Moçambique já ultrapassam 14 mil, e tudo isso em meio aos massacres em todos os países devido às guerras civis. E lá o evangelismo é muito difícil, né? Pois além das guerras, alguns países são ateístas. As práticas de magia negra são poderosíssimas e o islamismo também é muito influente. Em consulta a um missionário, perguntou se nesses países africanos a doutrina, o sistema de governo e a ênfase metodista são mais contextualizadas ou se eles são mais fiéis ao metodismo americano, e a resposta é que lá se permanece mais fiel à igreja e que a cada 2 anos estabelece um trabalho novo no país, chegando a 65 países. Aleluia! Quando você se mantém fiel à visão, quando você se mantém fiel à missão, aos valores, à identidade, o trabalho tende a crescer. Quando o trabalho não cresce, é porque algo não está alinhado com a visão, com a missão e com os valores originais. A nossa identidade eclesiástica, quem nós somos, isso é muito importante, gente. Todo metodista internacional devia saber isso de cor. A nossa identidade eclesiástica é determinada pela herança histórica recebida dos movimentos de reforma do metodismo wesleyano e do movimento da santidade, que faz surgir a Igreja Metodista Internacional. É determinado ainda pelo sistema de governo que é comum a todos os metodistas nos 65 países do lado, como foi dito na matéria anterior, da África, né? É determinado também pelo livro de disciplina, que é semelhante na parte histórica e doutrinária em todo o mundo, mantendo acesa a herança histórica. Nós metodistas não estamos sozinhos no mundo, nós não somos uma ilha. Nós temos uma herança e uma linhagem histórica, e nós precisamos abraçá-la e manter essa identidade viva e acesa, essa chama. Identidade espiritual. A nossa identidade espiritual é determinada pelo compromisso com Deus, com a Bíblia, demonstrando por uma vida de santidade prática, um fervor e um zelo pela justiça social, pelo evangelismo constante, por uma cooperação mútua, pelo desenvolvimento de cada metodista internacional, por uma atitude que não permite frieza espiritual ou a vida infrutífera. Identidade doutrinária. Nossa identidade doutrinária é determinada pela aceitação das declarações chamadas concílios gerais, que determinam o conteúdo doutrinário básico da fé cristã, da aceitação dos protestos da reforma, que determinam o conteúdo de expressão da interpretação bíblica da fé evangélica, da aceitação dos pressupostos teológicos do arminianismo, oposto ao calvinismo, da aceitação do fervor espiritual que colocou em prática a santidade bíblica e da interpretação sobre santidade e perfeição cristã proveniente do movimento metodista de John Wesley, da manutenção de todas essas características conforme foi proposto pelo movimento de santidade e em favor do qual verdadeiros cristãos plantaram a Igreja Metodista Internacional. Se quisermos crescer de verdade como denominação, em quantidade e qualidade, temos que redescobrir de onde viemos, para onde vamos e por que vamos. Isso é muito importante, gente. Nós precisamos ter em mente esses 3 pontos. Nossa identidade eclesiástica, nossa identidade espiritual, nossa identidade doutrinária. E se nós queremos crescer de verdade como denominação, em quantidade e qualidade, temos que redescobrir de onde viemos e para onde vamos e por que vamos. Porque se a gente abrir mão disso tudo em troca de qualquer outra coisa, a gente não vai crescer. Porque isso é o que Deus estabeleceu como identidade para nós. E a gente só vai crescer dentro da identidade que Deus nos deu. A Igreja Metodista Internacional no Brasil. Vamos lá.
A Igreja Metodista Internacional toma o que é relatado sobre a igreja no livro de Atos e nos outros escritos do Novo Testamento como sua herança principal. Geração após geração tem nesse relato sua fonte principal de orientação e renovação. Seguidores de Deus lutam com questões antigas, atuais e através dos séculos, assim como fazem agora. As questões e decisões e realizações da igreja em todos os tempos são indestrutíveis para nós. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Vamos entrar um pouco na história, né, em como surgiu a Igreja Metodista Internacional. Tudo isso tem aí na sua apostila, você pode ler o texto completo depois, tá? Mas eu vou me ater aqui. Devido ao crescente movimento evangélico no Brasil, a maioria das denominações perdeu o compromisso com a santidade, honestidade e práticas da vida cristã, conforme determinado nas Sagradas Escrituras. Isso é triste, né? Mas a gente vê isso todos os dias, gente. Dezenas, centenas de igrejas em vários lugares do nosso país, milhares de igrejas, que não tem nenhum comprometimento com Deus e com as Sagradas Escrituras, né? Um grupo de cristãos comprometido com a vida de santidade e o caráter cristão reuniu-se em oração, buscando direção de Deus para serem instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso, para fazer a diferença nesse tempo de apostasia, sincretismo, supervalorização do dinheiro e dos bens materiais, como termômetro para medir a vida espiritual dos cristãos. Depois de alguns meses, os pastores Jessé Fernandes Carvalho e Leda da Silva de Carvalho reuniram-se com os irmãos Everaldo Gomes da Silva, Marilene Marília Caposse da Silva, Linaide Tolentino de Paula, Elon Tolentino dos Santos, Tatiana Afonso Tolentino, Eugênio Oliveira de Paula, Roberto Vinícius de Mesquita de Souza, Lani dos Santos Tolentino de Mesquita Souza. Após um tempo de oração e estudo bíblico, entenderam ser a vontade de Deus plantar em solo brasileiro a Igreja Metodista Internacional. Assim, às 21h15 do dia 14 de março de 2006, na rua Fonseca Ramos 380, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, nasce, pela graça e favor de Deus, a Igreja Metodista Internacional, nos preparativos para o primeiro culto oficial da nossa igreja. Vanessa da Silva de Carvalho Morelli Vieira, Farley Morelli Vieira, Adilson Malaquias, Roberta de Fátima Leps, Roberto Leps, Geralda Leps, também se unem à igreja. E no dia 11 de agosto de 2006 foi realizado o primeiro culto com a presença de 42 pessoas adultas e 6 crianças. Nos dias 14 a 16 de março de 2007 é realizado o primeiro concílio geral da Igreja Metodista Internacional na cidade de Petrópolis, tendo já as seguintes igrejas locais estabelecidas, com seus respectivos pastores e pastoras: Igreja do Quissamã, pastor Jessé Fernandes de Carvalho e pastora Leda; Igreja do Retiro, pastor Jessé e pastora Leda; Igreja do Retiro, pastor Adilson Malaquias e Roberta de Fátima Leps Malaquias e Roberto Leps; Igreja de Ponte Nova, Josué Gomes da Cruz; Igreja em São Luís no Maranhão, pastor José Raimundo da Silva Martins; Igreja em Santa Mônica, pastores Marcos de Oliveira e Valéria Cristina de Oliveira. Nesse primeiro concílio foi eleita a diretoria da igreja, bem como seu conselho geral, assim composto por presidente Bispo Jessé Fernandes de Carvalho, vice-presidente Adilson Malaquias, secretário Marcelo de Souza dos Santos e tesoureiro Roberta de Fátima Leps Malaquias. O Conselho Geral ficou composto como superintendente-geral
o bispo Gessé Fernandes de Carvalho, secretário-geral de Ministério, pastor Adilson Malaquias, secretária-geral de Finanças, pastora Roberta de Fátima Lepes Malaquias, secretário-geral de Missões, Marcos Antônio de Oliveira, secretário-geral de Ação Social, Everaldo Gomes, secretário-geral de Educação Cristã, pastora Leda da Silva de Carvalho. Assim, a Igreja Metodista Internacional, desde o seu início, quer expandir-se ao redor do mundo através do trabalho missionário de plantação de novas igrejas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu vou encerrar essa aula para não ficar muito grande e daqui a pouco eu gravo um vídeo menor com a nossa quarta aula, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.